Politicast. A gente procura sempre lançar o desafio perguntando 3 motivos pelos quais eles defendem o Bolsonaro. E a gente sempre vê que o pessoal não tem muito aquilo que apresentar, fica só numa retórica. Quando perde um pouco a paciência, te xinga de petista, de comunista, de vermelho, sem nenhuma lógica, ou então, quando perde ainda mais o argumento, parte com o xingamento, né? Para não dizer que vão às vias de fato. Nós temos até um videozinho aqui que o pessoal separou, de um desafio que foi lançado num programa de rádio, que eu achei bem interessante esse vídeo, ou para quem nos acompanha pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts, Cashbox ou Anchor Podcasts, a gente, ouvindo, vai ser claro o entendimento. Então, vamos ver, a gente conversa na sequência. Politicast. Cara, tem que falar das coisas boas. O que são as coisas boas que a gente não falou, por exemplo? Dá um exemplo aí. Um monte de coisas que ele já fez. Ele quem? Você tá falando de quem? O presidente Bolsonaro. Ah, entendi. Fala 3 boas, vamos lá. 3, não, só 3. Não é o seu papel fazer isso? Fala 3 coisas boas, ouvinte, vamos lá. Eu desafio você a falar 3 coisas boas. Eu também, mas eu não consigo. Aí você me venceu. Porra, eu não vou conseguir falar 3 coisas boas. Então você acredita que o governo dele, ele passou o governo inteiro só fazendo coisas erradas? Ele não fez nada de produtivo, nada bom? Acredito. Juro que eu adoraria ter uma boa notícia pra dar desse governo. Eu tô falando sério. Eu queria ter uma boa notícia. Um desastre. Só que esse governo é muito ruim. O governo Bolsonaro é um desastre, Felipe. Então não é porque eu não queira ver algo de bom. É de verdade mesmo. Tanto é que eu falei, me fala 3 coisas boas. Você também não sabe. Eu respeito 3 anos de governo, você não sabe me falar 3 coisas boas, você cara. consegue? O auxílio emergencial que esse governo deu, quem queria dar era o Congresso. O governo foi contra o auxílio emergencial, Santo Cristo. Cara, o governo foi contra dar dinheiro para as pessoas não passarem fome na pandemia. Só que isso é relativo, não é que ele foi relativo contra... Meu ovo. Relativo? Como assim relativo? Relativo meu ovo. Ele foi contra dar dinheiro para a pessoa se alimentar, velho. Isso é desumano, cara. Você pode falar qualquer coisa. Ele votou para baixar aquele auxílio emergencial para 300 conto. Você não tem vergonha de ligar aqui e falar uma coisa dessa? O cara foi lá, arrebentou a moeda brasileira. A verdade é essa. Tá ruim. Como é que você compra carne hoje? Você compra pedindo favor pro cara te cortar uma parte, velho. Vamos falar a verdade. Tá, o brasileiro hoje não tem dinheiro pra pagar gasolina, cara. Aí você vem me falar que esse governo tem algo bom? Ah, toma banho. Tosador, a gente se diverte, né? Falando de política, a gente se diverte, infelizmente, com o Bolsonaro dá muito motivo para a gente se divertir de uma maneira sofrível. Agora... Na época do Lula, tudo que aparecia que nós dávamos risada era da corrupção, né? Da corrupção que acontecia. E agora, na época do Bolsonaro, é melhor, não é? Corrupção também existe, mas é o despreparo, né? Mas a corrupção está presente, né? Está muito evidente também. E há 2 despreparo. O despreparo na gestão e o mental, né? Então você acaba Agora, eu quis passar esse vídeo para te lançar um desafio. Você defende Ciro Gomes. Cite para mim 3 motivos pelos quais você defende... Aí, tá até com caneco, agora é Ciro. Cita para a gente 3 motivos. Por que a pessoa que está nos ouvindo ou a pessoa que está nos assistindo, por que deve votar no Ciro Gomes, Tosador? Agora é contigo. Olha, diferente dessas pessoas aí que têm o que falar ou não falar do Bolsonaro, eu poderia falar assim, porque o Ciro tem projeto, através de um livro aqui que eu ganhei do meu amigo Antônio Neto, vice-presidente nacional, mas não é isso não. Eu acho que projeto é a mesma coisa que você colocar em um currículo, eu sou honesto. Se você é candidato, você tem obrigações de fazer a diferença. Bom, vamos começar aqui pela educação, uma coisa que eu defendo. A educação, segundo o IDEB lá no Ceará, 21 municípios, tem 79 escolas, são as melhores das 100 do Brasil. Quem fez isso? Isso veio da base de Ciro Gomes, quando o Ciro Gomes era ali governador, tá? A ideia do... Como é que é? Repete para mim, por favor. Então, olha, no Brasil 21 municípios, neles tem as 79 melhores escolas das 100. De 100 escolas que existem no Brasil, 79 está no Ceará. Mas como isso? Por que isso? Porque isso veio do homem que sabe fazer a educação. Projeto de governo, né? Exatamente. Que tem continuidade, pelo visto. Exatamente. Olha, e não é só... Você está indo tão bem no desafio que já está me convencendo, porque educação é uma pauta que a gente não pode abrir mão, né? A gente sabe o quanto muda um país e a história das pessoas, né, Tosador? E eu acho engraçado o PT querer no primeiro desafio você já começou muito bem. Poderia até parar, mas vamos continuar. Não, e aqui eu ainda tenho mais um pouco só para te colocar de dados,
o porquê não só você deve votar ali no Ciro Gomes, mas ali nos companheiros do PDT, que é um partido que não divulga só o trabalhador e defende, mas também a educação. Um dos projetos do Ciro, que nós temos ouvido muito ele falar nos podcasts da vida, até espero que ele venha no meu, mas ele quer implantar as creches integral do 0 aos 3 anos ali nas escolas do Brasil, como é feito lá em Sobral, no Ceará. O ensino fundamental... Parece que em Sobral vai começar essa experiência, né? A partir de Sobral, não é isso? É a cidade onde ele cresceu. O planejamento. Eu estou lendo por coincidência hoje, que eu sabia que eu ia conversar com você, eu sei que você Obrigado. Defende o Ciro, e o que eu vi essa experiência está começando no Ceará, e Sobral vai ser o projeto piloto. Marcelo, não é nem... Isso, mas não é nem correção. Eu não defendo o Ciro. Eu sou um soldado no exército do Ciro Gomes e no interior de São Paulo, aonde abrir espaço para nós levarmos o nome do Ciro e trocarmos uma ideia e falar dessa parada que nem o Ciro fala. Nós vamos falar dessa parada e nós vamos fazer as coisas fluir melhor. Mas dando a continuidade, no ensino fundamental, o Ciro ele quer rever toda a qualidade desse estudo, que é o copia-cola, que tem aí há mais de 20 anos, copia-cola, que a pessoa sai ali, não sabe nada, não sabe nem o que está acontecendo, vai fazer uma pós-graduação, chega na pós-graduação, não fez nem a faculdade de Direito, se torna uma pessoa aí que não sabe o que está fazendo. E dentro disso, o que o Ciro quer fazer? Também um sistema integral para quê? Para que fazer o quê? Ali ter esporte, ter cultura, ter o direito da pessoa sair muito mais informado dali e mais, para que a pessoa possa fazer suas alimentações na escola. Não sei se você vai lembrar, mas na época lá do saudoso Brizola, existiam os brizolões no Rio de Janeiro. Muitas pessoas iam para a escola, sabe para quê? Para comer. Porque lá tinha refeição. Quando eles pararam no final de semana, isso quem me falou foi o Lupe, num bate-papo que eu estava com o Carlos Lupe, parou de dar refeição no sábado e domingo, o pessoal parou de ir. Quando voltou a dar no sábado e domingo a refeição, sabe o que aconteceu? Triplicou. É um direito da criança, do jovem, ter alimentação, e a escola está ali para isso, não é só para fazer o beabá, não. Essa é uma pauta minha, é a primeira que eu tenho a trazer para você. Então, você que se preocupa com a educação, Ciro Gomes tem falado que ele quer aprimorar as escolas e premiar as escolas que reduzir a falta do aluno e melhorar o condicionamento do aluno intelectual. Isso daí vai ter prêmio também para os professores. Então, não é só o aluno que vai ganhar. Quem vai ganhar também são os professores e colaboradores da mesma. Essa é a parte da educação. Perfeito. Está bem desenvolvido. Parabéns. Parabéns. É um soldado. É realmente um soldado, defendendo bem o nome do teu candidato. Isso aí, a ideia nossa não é fazer essas brigas aí que as pessoas fazem, os lulistas têm feito, ou até mesmo os bolsonaristas feitos. Por quê? Porque eu vejo que o projeto para fazer um Brasil maior, melhor, um estado de São Paulo maior, melhor, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu sou aqui do estado de São Paulo do interior, é fazer uma construção. E a construção, Marcelo, ela é demorada, ela é dolorida, mas ela é sólida. Quando você constrói com realmente qualidade, vai. Eu gosto de falar também da reforma trabalhista. O Ciro tem sido uma das poucos aí que bate no peito e fala o seguinte, que se ele chegar a ser presidente, que eu acredito que vai, que eu acredito que esse negócio de terceira via, que eles estão brincando com a cabeça do pessoal, não tem terceira via não, pessoal. Aí a disputa é de quem pode e quem não pode. Aí o Bolsonaro vai ter que defender a cadeira e o Ciro com o planejamento e com os propósitos vai chegar no segundo turno e vai dar de lavada no Bolsonaro, vai ser lavada. O que acontece? O Ciro tem defendido... E onde fica o Lula nessa história? Não, eu nem falo do Lula. Você falou de um segundo turno entre Ciro e Bolsonaro. Não, o Lula, ele vai altamente se desidratando sozinho. Não precisa falar do Lula. Eu não vou perder meu tempo. Falar do Lula é a mesma coisa que eu for discutir referente ao Bolsonaro. Aqui no nosso time, esse soldado fala aqui também com diversos soldados que nós temos, é de planejamento, é de uma forma melhor, moral, real. É o que vai acontecer, assim como vai acontecer no estado de São Paulo também. Isso vai acontecer. Mas falando do trabalhista aí, o Ciro é o único que fala que ele vai voltar com o modelo da CLT que vem lá de Getúlio Vargas. Por quê? Porque tem que ter carteira de trabalho, 13º assinado, férias remunerada. O trabalhador ele tem que ser valorizado, como sempre foi, e dar mais espaço para que o sindicato possa estar dialogando referente ao trabalhador. Assim como as pessoas pregam, quando fala de sindicato, as pessoas acham que sindicato é o PT, é o Lula. Não, companheiro, tem muito sindicato sério, tem muito sindicato fazendo trabalho em prol do trabalhador, defendendo as causas dos companheiros. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, aquele mais carente, aquele mais simples, tá entendendo? Eu venho de uma família carente, de uma família humilde. Meu pai sempre foi trabalhador, digno, deu uma vida muito boa para nós, e meu pai sempre foi escolarizado. A minha mãe não teve muito estudo, e a minha mãe, eu falo com toda a dignidade, ela trabalha na faxina, mas ela faz com amor, ela faz com muito orgulho, e eu tenho orgulho disso.
E a minha mãe sempre está ali em busca dos direitos. Se não tem um sindicato, alguém para defender, quem que vai defender? Vai falar que PDP do Mané, Mané, José, José, e você vai ter que aceitar. Então, existem blocos e grupos para defender a razão do trabalhador, e o trabalhador tem que ser valorizado. Nessa onda que os bolsonaristas estão trazendo, da situação que, ó, você tem que ser empreendedor, todo mundo deveria ser empreendedor, mas na situação que está, como é que você vai ser empreendedor, meu amigo? O que eu empreendo aqui, eu pago a minha nota, está sendo para os impostos? Está acabando com a minha vida? Então tem que ser empreendedor, dá um incentivo fiscal, dá um incentivo de melhora para que isso aconteça, que é uma das coisas que o Ciro também fala. Mas eu admiro ele ter peito de falar que ele vai valorizar o trabalhador, vai valorizar o povo e a classe. Porque o pessoal aí, que fica discutindo o fato, é o seguinte, o Brasil é isso aqui, ó, é uma pirâmide. Aqui embaixo é 80% do povo, do pobre, que sou eu, que sou o povo que estou ali junto. No meio é aquela classe que se diz classe média, que também não entendeu que ainda é pobre, que tem que continuar ali na classe baixa defendendo as causas nossas. E ali no topo da pirâmide é um ou outro escolhido, e muitos são escolhidos aí pelos esses grupos dos figurões. Então fica difícil, companheiro. Mas... Citou dois motivos, educação e reforma trabalhista que defende o trabalhador. É isso? Exatamente. Tem algum terceiro para citar? Olha, eu teria 30. Pelo que eu estou vendo, eu ia falar isso. Eu teria 30. Mas assim... a gente fechar nos 3. Eu vou te pôr mais um aqui, que eu poderia falar aqui uma situação que está ocorrendo da Petrobras, mas eu nem vou entrar nesse caso, porque você sabe que a Petrobras, esse não é a terceira, tá? É uma situação. A Petrobras ela foi criada por 2 motivos. O primeiro foi para defender a importação e melhorar os custos para o brasileiro. Porque se a gente tem um mar de petróleo ali, tem petróleo aqui, para que nós vamos importar petróleo para pagar caro? Que foi o que o governo atual inverteu, né? A gente abastece em real, a gente abastece em dólar, mas recebe em real. Então você vai fazer uma entrega do iFood, motorista do app, o companheiro que trabalha com entrega, ele abasteceu em dólar, mas ele está recebendo em real. Então, assim, essa valorização, só para te fazer um resumo, tomando um pouco do teu tempo aqui, é o quê? É a valorização dos americanos. Eu não sou americano, meu amigo. Eu moro aqui, eu sou do interior aqui, ó. Eu vivo, trabalho para pagar as contas. Tô andando de bicicleta, tô andando a pé onde que dá para ir. Não dá para estar tendo o luxo de passear de carro. Mas, voltando. E o outro fato ali da Petrobras, quem criou ela foi os militares. Os militares criou ela na intenção que não faltasse suplemento energético, né? E hoje o que acontece? Aqueles que fez uma base tá talvez obstruindo tudo o que poderia ser feito. Mas, só para concluir, eu também sou aí soldado do Ciro Gomes, porque ele é contra a privatização. Só um número aqui, para que você entenda. Para garantir os preços nossos do combustível diminuindo, nós temos que ter maior número de gasto de consumo energético. Hoje o Brasil perde para qualquer outro país de fora, que eles consomem energia 6 vezes mais do que nós. E aí, companheiro, só para você ver, das 5 maior petroleiras que tem no mundo, 4 é de estatais. 1 é privatizada. 4. Das 20, 13, que é um número ruim, por sinal, mas 13 menos 1 se torna 12, que é um número maravilhoso. Então nós temos aí quase 12 para um pouquinho, estatais, são estatais. Então, meu amigo, você sabe quem que gosta de privatizar as coisas? Quem privatiza as coisas é aquele que não sabe fazer, que não sabe trabalhar. Então, o que faz? Vou terceirizar. Porque eu sou tão incompetente que eu preciso contratar serviço terceirizado, porque eu sozinho não... Tosadori, a questão de 2 meses atrás, a gente tem nossas conversas com... E o assunto Petrobras, o assunto alta nos preços dos combustíveis, vem sendo inevitável, né? E eu penso que a gente foi um dos poucos canais aqui, há 2, 3 meses atrás, dizer o seguinte: o governo Bolsonaro está desenhando o golpe ideal para anunciar a privatização da Petrobras. Você pratica uma política de preço que agrade ao mercado internacional, aos investidores internacionais, e, ao mesmo tempo, deixa a população brasileira com raiva por conta dos preços que são praticados no Brasil. E aí anuncia como salvação a Petrobras. A gente dizia isso muito tempo antes, de fato, eles começarem a anunciar. O Guedes veio ao público dizer, falar que precisava se livrar da Petrobras, até porque daqui a 30 anos não ia valer nada. Eu digo assim, como é que alguém que queira vender um bem vende falando mal desse bem? A mesma coisa, você quer vender seu carro, você vai falar o seguinte, eu estou vendendo... o motor estourado, não presta. Mas o Bolsonaro no exterior falando que a Petrobras é um problema. Ora, eles estão dando narrativa para que o pessoal do cercadinho, lá, o público deles, possa reproduzir. Eu vi essa reprodução, triste ver o que estão fazendo com a Petrobras. Então, você foi muito feliz de tocar também nesse assunto. E pelo que você está dizendo, Ciro Gomes tem sido o único a se posicionar em relação a isso? É o que você tem acompanhado? A Petrobras, o Ciro Gomes, ele fala desde 2018. Mas tem sido o único candidato? É o único? Eu estou vendo que é o único que
Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br